A mansão erguia-se imponente no topo de uma colina arborizada, no coração de uma metrópole brasileira pulsante, onde o luxo se misturava ao caos das ruas movimentadas abaixo. Era um bairro de elite, daqueles onde os condomínios fechados com portões de ferro forjado separavam o mundo dos privilegiados do burburinho da cidade. O ar da manhã carregava o cheiro úmido de chuva recente, misturado ao perfume das flores exóticas nos jardins meticulosamente podados. Dentro da residência de 3 andares, com paredes de vidro que refletiam o sol nascente, o silêncio era quebrado apenas pelo tic-tac de um relógio antigo no hall de entrada. Isabela acordou com o peso familiar da náusea matinal, sua mão instintivamente tocando a barriga arredondada de 6 meses. Aos 28 anos, ela se sentia uma prisioneira em seu próprio paraíso. O quarto principal, com cortinas de seda e uma cama king size que parecia engoli-la, era um lembrete constante de como sua vida havia mudado em poucos anos. Casada com Ricardo, o milionário dono de uma rede de construtoras que moldava o skyline da cidade, Isabela havia trocado a simplicidade de sua infância em um bairro operário pelas luzes artificiais de festas exclusivas e jantares com políticos influentes. Mas o brilho havia se apagado, substituído por noites de discussões sussurradas e olhares frios. Ela se levantou devagar, vestindo um hobby de cachemire que escorregava como uma segunda pele. O espelho de corpo inteiro no banheiro de mármore italiano refletia uma mulher exausta, olheiras profundas, cabelos castanhos desgrenhados e uma vulnerabilidade que o dinheiro não podia comprar. Vai passar, murmurou para si mesma, pensando no bebê que carregava. Era o sonho que a mantinha ancorada, uma família, algo real em meio à superficialidade. Do andar de baixo, vinham os sons da casa acordando. A cozinheira, Dona Maria, uma senhora de meia-idade com mãos calejadas de anos em cozinhas humildes, preparava o café da manhã. Seu sotaque nordestino ecoava suavemente enquanto ela cortava frutas frescas. "Bom dia, patroa. Dormiu bem?" perguntou ao ver Isabela descer as escadas laterais, evitando a grande escadaria de mármore que dominava o átrio central. "Bem o suficiente", respondeu Isabela, forçando um sorriso. Ela se sentou à mesa de vidro na varanda envidraçada, de onde via o horizonte da cidade. Arranha-céus reluzentes, contrastando com as favelas distantes, serpenteando pelas encostas. O Brasil que ela conhecia de jovem, com suas lutas diárias, ônibus lotados e mercados barulhentos, parecia um universo paralelo agora. Ricardo insistia em manter as aparências. Viagens a Miami, joias de grife, mas por trás das portas fechadas, o controle dele era sufocante. Ricardo apareceu minutos depois, impecável em seu terno sob medida, o celular já colado à orelha. Aos 42 anos, ele era o epítome do sucesso. Alto de pele bronzeada por horas no iate particular e um sorriso que encantava investidores. Mas Isabela via as rachaduras, a impaciência crescente, o vício em trabalho que o tornava distante, e pior, as explosões de raiva quando as coisas não saíam como planejado. O contrato da nova torre no centro foi assinado ontem à noite, anunciou ele, desligando o telefone e beijando-a na testa de forma mecânica. "Vamos faturar milhões. Você devia estar feliz." "Estou", mentiu ela, mexendo o chá de camomila. "Mas e o ultrassom de hoje? O médico disse que é importante." Ele bufou, servindo-se de café forte. "Isabela, eu tenho uma reunião com o prefeito às 10. Não posso perder tempo com isso agora. Contrate uma babá ou sei lá." Seus olhos, outrora cheios de paixão, agora carregavam uma frieza calculada. O casamento deles começara como um conto de fadas. Ela, uma designer gráfica em ascensão. Ele, o empresário ambicioso que a resgatara de uma vida modesta. Mas o estresse dos negócios o mudara. Bebidas demais nas noites de pôquer com amigos da alta sociedade e as discussões que escalavam para empurrões sutis, palavras cortantes que feriam mais que mãos. Dona Maria observava em silêncio do canto da cozinha, limpando a bancada com movimentos ritmados. Ela viera da Paraíba há 2 décadas, atraída pelas promessas de uma vida melhor na capital. Sabia reconhecer o veneno da violência doméstica, vira em sua própria família, em vilarejos esquecidos,
onde maridos batiam por ciúmes ou frustração. Patroa, se precisar de algo é só chamar, disse baixinho, passando um prato de torradas. O dia prosseguiu em uma rotina tensa. Isabela tentou se distrair no ateliê improvisado no segundo andar, esboçando designs para uma linha de roupas que nunca via a luz do dia. Ricardo saía e entrava, o telefone tocando incessantemente com notícias de um escândalo. Um parceiro de negócios o acusara de suborno em uma licitação pública. Esses vermes querem me derrubar, resmungou ele ao voltar para casa no fim da tarde, jogando a pasta no sofá de couro. O sol poente tingia o céu de laranja, mas dentro da mansão o ar ficava pesado. A discussão começou no jantar. Isabela mencionou o bebê novamente, insistindo que ele acompanhasse a consulta. Você nem se importa mais, Ricardo. É como se eu fosse invisível aqui. Ele riu sarcástico, enchendo a taça de vinho. Invisível? Você vive como uma rainha. Pare de drama. As palavras dela saíram afiadas, alimentadas por meses de ressentimento. Rainha, eu sou sua troféu, nada mais. Você me isolou de todos, minha família, minhas amigas, e agora com o bebê, você age como se fosse um estorvo. Ele se levantou bruscamente, a cadeira raspando o piso de madeira nobre. Cale a boca, Isabela. Você não entende nada dos meus problemas. A voz dele subiu, ecoando pelo átrio. Ela se ergueu também, o coração acelerado, sentindo o bebê chutar como um aviso. Eu entendo sim. Você é um monstro quando bebe, e isso está piorando. O tapa veio rápido, mas ela o desviou, recuando em direção à escadaria. Não me toque! Gritou, lágrimas nos olhos. Ricardo avançou, o rosto vermelho de fúria alcoólica. Volte aqui! Ele a agarrou pelo braço, o aperto forte demais para sua fragilidade grávida. No embalo da briga, Isabela tropeçou no primeiro degrau de mármore polido, frio e implacável sob seus pés descalços. O mundo girou em um instante. Ricardo, cego pela raiva, empurrou-a com mais força do que pretendia, ou talvez exatamente como queria. O corpo dela desabou pela escadaria, rolando degrau após degrau, o hobby se abrindo, a mão protetora na barriga. Um grito ecoou pela mansão, seguido pelo som abafado de impactos contra o mármore. Dona Maria correu da cozinha, o coração na boca. Meu Deus, senhora! Isabela parou no pé da escada, imóvel, o sangue escorrendo de um corte na testa. A dor lancinante irradiando pelo corpo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, quebrado apenas pela respiração pesada de Ricardo, que olhava para baixo, o arrependimento misturado ao pânico nos olhos. A cidade lá fora pulsava alheia, mas ali, no topo da colina, o império dele começava a ruir. O caos irrompeu na mansão como uma tempestade repentina, engolindo o ar rarefeito de luxo. Dona Maria foi a primeira a reagir, suas mãos trêmulas discando o número de emergência no telefone fixo da cozinha, enquanto corria para o pé da escadaria. Ambulância, rápido, por favor, a patroa caiu, ela está grávida! Gritou ela ao atendente, a voz embargada pelo sotaque carregado de pavor. O corpo de Isabela jazia inerte no piso de mármore, o hobby encharcado de suor e sangue, a barriga proeminente subindo e descendo em respirações rasas e irregulares. O corte na testa pulsava, um filete vermelho traçando um caminho irregular até o queixo, e uma dor aguda latejava em suas costelas, como se o mundo inteiro tivesse se partido dentro dela. Ricardo ficou paralisado no topo da escada, o rosto pálido contrastando com o terno amarrotado. O vinho ainda pairava em seu hálito, mas o álcool não amortecia o pânico que o invadia. Isabela. Meu Deus, o que eu fiz? Murmurou ele, descendo os degraus aos tropeços, as pernas fracas como as de um homem que via seu castelo desabar. Ele se ajoelhou ao lado dela, tocando seu ombro com hesitação, mas ela gemeu de dor, os olhos semicerrados se abrindo em uma fenda de terror. Fica longe de mim, sussurrou ela, a voz fraca mas afiada como uma lâmina. O bebê. E se algo tivesse acontecido? A mão dela apertou a barriga instintivamente, sentindo um movimento fraco, mas o medo a consumia, uma onda de náusea misturada à agonia física.
Dona Maria se aproximou, empurrando Ricardo para o lado, com uma força surpreendente para sua estatura miúda. "Sai daqui, homem, você causou isso", repreendeu ela, as lágrimas escorrendo pelo rosto enrugado. Anos de serviço na casa a tornavam invisível para os patrões, mas naquele momento sua humanidade transbordava. Ela pegou um pano limpo da cozinha e pressionou o ferimento na cabeça de Isabela, murmurando preces baixinho, como as que aprendera na igreja evangélica do bairro pobre onde crescera. "Aguenta firme, patroa. A ajuda tá vindo. O neném vai ficar bem, eu sei que vai." Lá fora, o bairro de elite acordava devagar. Os jardins impecáveis das mansões vizinhas, com suas piscinas azuis e carros importados reluzindo ao sol da manhã, contrastavam com o drama que se desenrolava atrás das grades altas. O som distante de sirenes cortou o ar, aproximando-se pela avenida larga ladeada de palmeiras. Ricardo se levantou, o celular na mão, o instinto de autopreservação tomando conta. "Tá, Monsieur, eu preciso ligar para o meu advogado", disse ele, a voz trêmula, mas já calculando os danos. Ele era Ricardo Almeida, o homem que construíra impérios de concreto e aço, que negociava com prefeitos e juízes em salas de fumantes. Isso não podia acabar assim. Não por um empurrão impulsivo, não por uma briga de casal que saíra do controle. Os paramédicos chegaram em minutos, invadindo o átrio com macas e equipamentos. O cheiro de desinfetante misturando-se ao perfume residual das flores no vaso central. "O que aconteceu aqui?", perguntou o chefe da equipe, um homem de meia idade com uniforme azul, enquanto avaliava Isabela. Dona Maria, ainda ao lado dela, hesitou, olhando para Ricardo com olhos acusadores. Ela caiu da escada. Teve uma discussão. Ele a empurrou. Confessou baixinho, o peso da verdade a libertando de anos de silêncio cúmplice. Ricardo negou veementemente, aproximando-se. "Foi um acidente. Ela tropeçou sozinha. Eu amo minha esposa. Ela tá grávida do meu filho." Isabela, semiconsciente, ouviu as palavras como um eco distante. A dor a arrastava para um vórtice, mas uma faísca de clareza emergiu. Ele mentiu. "Me empurrou", murmurou para o paramédico, que anotou tudo em um bloco, o rosto sério. Eles a imobilizaram na maca, conectando monitores que bipavam ritmadamente, e a levaram para a ambulância, o corpo dela balançando suavemente nas ruas asfaltadas que desciam a colina. Ricardo seguiu de carro, o coração apertado, mas a mente já traçando defesas. Testemunhas compradas, laudos manipulados. Ele era rico o suficiente para reescrever narrativas. No hospital particular no centro da cidade, um prédio moderno de vidros espelhados, frequentado pela elite que pagava fortunas por privacidade, Isabela foi levada às pressas para a emergência obstétrica. O cheiro de álcool e antisséptico impregnava o ar, misturado ao burburinho de enfermeiras em jalecos brancos correndo pelos corredores iluminados por luzes frias. Um ultrassom rápido revelou o milagre e o terror. O bebê ainda batia, o coraçãozinho um tambor fraco, mas ritmado. "Você teve sorte, senhora. Fratura em 2 costelas, contusão abdominal, mas o feto parece estável por enquanto", disse o médico. Um homem de óculos finos e sotaque paulista, enquanto suturava o corte na testa dela. Isabela assentiu, lágrimas silenciosas escorrendo, o corpo exausto na cama de hospital com lençóis brancos e imaculados. Dona Maria chegou logo depois, autorizada a entrar por insistência de Isabela. Ela segurou a mão da patroa, os calos ásperos contrastando com a pele macia. "Eu vi tudo, patroa. Não vou deixar isso passar. Minha irmã tem um filho que é advogado lá no interior. Ele pode ajudar." Pela primeira vez em anos, Isabela sentiu um vislumbre de solidariedade genuína, não o tipo comprado com salários altos, mas o de alguém que conhecia a dor das mulheres silenciadas. "Obrigada, Maria. Eu não aguento mais isso." Ricardo esperava na sala de visitas, o terno agora sujo de poeira do mármore, fumando um cigarro eletrônico apesar das regras. Seu telefone vibrava com mensagens de sócios preocupados. Rumores já circulavam nos círculos da alta sociedade, alimentados por fofocas de empregados. Quando o médico saiu, ele invadiu o quarto, os olhos suplicantes. "Amor, me perdoa.
Foi o estresse, o vinho. Eu cuido de você, de tudo. Ninguém precisa saber os detalhes. Mas Isabela virou o rosto para a janela, vendo a metrópole lá embaixo, o trânsito caótico das avenidas, os prédios altos que ele ajudara a erguer e as sombras das periferias, onde vidas como a de Dona Maria lutavam diariamente. Sair, isso não é mais sobre nós, Ricardo. É sobre o que você fez e sobre quem eu sou agora. Enquanto a noite caía, com chuva fina tamborilando nas janelas do hospital, policiais chegaram discretamente, chamados por protocolo em casos de violência doméstica. Dona Maria repetiu sua versão aos investigadores, o depoimento gravado em uma sala mal iluminada, cheirando a café requentado. Ricardo, do outro lado do corredor, ligava para seu advogado, o pânico dando lugar a uma determinação fria. Mas o império que ele construíra sobre fundações instáveis começava a rachar, e Isabela, pela primeira vez, via uma saída, não no luxo que aprendia, mas na força que nascia da dor e da verdade. O bebê chutou de novo, um lembrete de que a vida persistia, teimosa, contra as quedas impostas pelos outros. Os dias seguintes no hospital se arrastaram como uma névoa densa. O quarto de Isabela, um casulo de branco estéril onde o tempo se media em bips de monitores e visitas controladas. A metrópole lá fora fervilhava sob um sol impiedoso, o ar condicionado do prédio filtrando o calor úmido que subia das ruas congestionadas, cheias de buzinas e vendedores ambulantes, gritando ofertas de água gelada. Ela passava as horas recostada na cama inclinada, a mão sempre na barriga, sentindo os movimentos do bebê como âncoras em um mar de incerteza. As costelas fraturadas doíam a cada respiração profunda, um lembrete constante da queda, mas o pior era o vazio emocional, a traição que corroía por dentro, mais afiada que qualquer osso quebrado. Dona Maria se tornou sua sombra fiel, trazendo sopas caseiras escondidas em potes térmicos, contrabandeadas contra as regras da dieta hospitalar. Aqui, patroa, é de galinha caipira, como minha mãe fazia no sertão. Fortalece o corpo e a alma, dizia ela, sentando-se na cadeira de plástico ao lado da cama, os olhos inchados de noites mal dormidas. A cozinheira havia pedido folga indefinida, ignorando as ligações irritadas da agência de emprego que a contratara. Para ela, aquilo não era mais só um trabalho, era uma dívida de gratidão por todos os anos em que vira Isabela engolir humilhações em silêncio. Eu sempre soube que ele era assim, dona. Homens como ele acham que o dinheiro compra tudo, até a verdade. Isabela assentia, as lágrimas vindo em ondas imprevisíveis. Aos 28 anos, ela se via dividida entre o medo e uma raiva nova, brotando como uma planta teimosa no concreto rachado de sua vida. O médico a visitava diariamente, ajustando analgésicos e monitorando o feto com ultrassons que ecoavam no quarto como promessas frágeis. O bebê está se desenvolvendo bem, mas você precisa de repouso absoluto. Qualquer estresse pode complicar, alertava ele, o jaleco impecável contrastando com o cansaço em seu rosto. Ela sabia que o estresse não era só físico. Era Ricardo, pairando como uma sombra do lado de fora do quarto, barrado por ordens médicas e pela presença discreta de uma enfermeira de plantão. Os policiais voltaram na terceira manhã, 2 investigadores uniformizados que cheiravam a cigarro e café forte, carregando pastas grossas e um gravador digital. A delegacia de elite, no subsolo de um prédio envidraçado no centro da cidade, era um mundo à parte. Ar-condicionado gelado, paredes bege e computadores que processavam denúncias de assaltos em joalherias e fraudes milionárias. Mas o caso de Isabela cutucava feridas mais profundas, violência doméstica entre os ricos, onde as vítimas raramente falavam. Senhora Almeida, precisamos do seu depoimento formal, disse o mais velho, o delegado Torres, um homem de uns 50 anos com bigode grisalho e sotaque carioca arrastado, herdado de uma transferência recente. Ele se sentou em uma cadeira ao pé da cama, a parceira, uma sargento jovem e atenta, anotando tudo. Isabela hesitou, o coração martelando. Ricardo havia tentado entrar na noite anterior, suplicante,
com flores caras e promessas sussurradas pelo intercomunicador. Eu te amo, Bela. Vamos resolver isso em família. Mas as palavras soavam vazias agora, ecoando as mesmas que ele usara após as primeiras brigas, quando os hematomas no braço dela eram disfarçados com mangas longas em festas de gala. Com Dona Maria ao lado, apertando sua mão, ela respirou fundo. Ele me empurrou. Estávamos discutindo sobre a consulta do bebê. E ele? Ele perdeu o controle. O álcool, o estresse dos negócios, mas foi intencional. Eu sinto medo dele há meses. O gravador capturou cada palavra, o clique do botão como um selo em sua decisão. Torres assentiu, o rosto impassível, mas os olhos revelavam empatia. Ele vira casos assim antes. Esposas de executivos que voltavam para casa por medo de perder o estilo de vida. Isso é tentativa de homicídio qualificado, senhora. Gravidez agrava a pena. Vamos precisar de laudos médicos e testemunhas. Dona Maria interveio, a voz firme apesar do tremor. Eu vi tudo, doutor. Ele a agarrou e empurrou. Não foi acidente. Eu estava na cozinha limpando, mas ouvi os gritos. Seu depoimento, já registrado na véspera, seria crucial. Ela, uma empregada simples de um bairro periférico, contrastava com o glamour da mansão, adicionando credibilidade à narrativa. Enquanto isso, Ricardo fervia em uma suíte adjacente, transformada em escritório improvisado por seu advogado, Dr. Mendes. Um tubarão de ternos italianos e contatos no judiciário. A sala cheirava a couro novo e ansiedade, com pilhas de documentos espalhados na mesa de vidro. Eles vão tentar pintá-lo como monstro, Ricardo. Mas temos ângulos, estresse pós-traumático do negócio, álcool como atenuante. E ela? Vai recuar quando vir o divórcio seco, argumentava Mendes, discando para um perito que falsificaria laudos de acidente doméstico. Ricardo andava de um lado para o outro, o rosto inchado por noites insones, o império de construtoras pausado por rumores que vazavam para a imprensa sensacionalista. Jornais de fofoca já circulavam fotos borradas da ambulância na mansão, títulos como Acidente ou Drama na Elite, alimentando o burburinho nas redes sociais. Mas Isabela não recuava. Naquela tarde, com o sol filtrando pelas persianas, ela ligou para sua mãe um número que não discava há anos. Do outro lado da linha, em um apartamento apertado nos subúrbios industriais da cidade, onde o barulho de fábricas e trens cargueiros era trilha sonora constante, a voz rouca de Dona Clara respondeu: Filha, meu Deus, o que houve? Isabela chorou ao contar, as palavras saindo em soluços, revelando as camadas de isolamento que Ricardo impusera. Eu errei, mãe. Achei que o dinheiro curaria tudo, mas ele me quebrou. Clara, viúva de um operário que morrera de silicose nas minas do interior, ouviu em silêncio, depois disse: Volta para casa, menina. Aqui não tem mármore, mas tem amor de verdade. E luta. Eu vou te ajudar a enfrentar isso. O apoio veio como um bálsamo. Dona Maria organizou visitas. Uma prima de Isabela, terapeuta em uma clínica pública lotada, trouxe exercícios de respiração para lidar com o trauma. Um grupo de apoio para mulheres vítimas de violência, reunido em uma igreja evangélica nos morros próximos, enviou mensagens de encorajamento. Pela primeira vez, Isabela via além da bolha de luxo. As mulheres comuns como Dona Maria, que enfrentavam abusos em lares precários sem holofotes, mas com a mesma resiliência. Você não está sozinha, pátroa. A gente cai, mas se levanta diferente, murmurou a cozinheira, ajudando-a a se vestir para a alta médica. Quando Ricardo finalmente foi autorizado a entrar, o quarto parecia menor, carregado de tensão. Ele se aproximou devagar, os olhos vermelhos, carregando um ursinho de pelúcia para o bebê. Bela, por favor, eu mudo, terapia, o que for. Não destrua nossa família. Ela o encarou, a voz firme apesar da fraqueza. Família, você destruiu isso quando me empurrou. Eu vou denunciar, Ricardo, pelo nosso filho e por mim. Ele saiu atordoado, o eco de suas palavras o seguindo pelo corredor, onde repórteres já se aglomeravam na entrada, flashes iluminando a fachada moderna do hospital. Naquela noite, deitada na cama do quarto particular,
Isabela sentiu o bebê se mexer com vigor, como se celebrasse sua escolha. A chuva voltava a cair, lavando as ruas da metrópole, e pela janela, as luzes dos arranha-céus piscavam como estrelas falsas. Mas dentro dela, uma luz real nascia, a de uma mulher que, da dor, forjava força. O processo judicial mal começara, mas Isabela sabia. A condenação viria não só de um juiz, mas da verdade que ela finalmente ousava pronunciar. Dona Maria, velando seu sono, sorriu para si mesma. Às vezes, a bondade mais simples era a que derrubava impérios. A alta médica de Isabela veio em uma manhã cinzenta, com o céu da metrópole carregado de nuvens que prometiam mais chuva, como se a cidade inteira chorasse o segredo que vazava das páginas dos jornais. O hospital particular, com seus corredores ecoando passos apressados de enfermeiras e o zumbido constante de máquinas, finalmente a liberava para o mundo lá fora. Um mundo que agora parecia hostil, cheio de sombras alongadas pelas luzes artificiais dos arranha-céus. Ela vestiu roupas simples que Dona Maria trouxera, uma blusa folgada de algodão e calças confortáveis, nada das sedas e joias que definiram sua vida anterior. A barriga de 7 meses agora era uma presença mais proeminente, um escudo e uma vulnerabilidade ao mesmo tempo, e cada movimento ainda trazia pontadas nas costelas curadas às pressas. Dona Maria a ajudou a descer do táxi na rua estreita dos subúrbios industriais, onde o ar cheirava a óleo de motor e pão fresco das padarias matinais. O apartamento de Dona Clara ficava no 3º andar de um prédio antigo, de fachada descascada e escadas externas enferrujadas que rangiam sob o peso das 2 mulheres. Não havia elevador nem porteiros uniformizados. Em vez disso, vizinhos curiosos espiavam das janelas, murmurando sobre a filha da patroa que voltou para o ninho. O bairro era um labirinto de ruas asfaltadas pela metade, com oficinas mecânicas cuspindo fumaça e crianças correndo atrás de bolas de futebol improvisadas. Aqui, o luxo era um eco distante, substituído pela teimosia da vida cotidiana. Buzinas de caminhões cargueiros ecoando ao longe e o cheiro de feijão cozinhando em panelas de pressão. Entre, minha filha. Deixa eu te arrumar um cantinho, disse Dona Clara, abrindo a porta com mãos envelhecidas pelo trabalho em uma fábrica de confecções. O apartamento era apertado, uma sala com sofá puído e TV antiga, uma cozinha minúscula onde pilhas de roupas lavadas esperavam ser passadas, e um quarto que ela dividira ao meio com uma cortina improvisada. Isabela sentou-se devagar, o corpo protestando, mas o abraço da mãe, cheirando a sabão de coco e fadiga acumulada, dissolveu parte do nó em seu peito. Mãe, eu não sei como agradecer. Eu me afastei tanto, murmurou ela, a voz embargada. Clara balançou a cabeça, os cabelos grisalhos presos em um coque prático. Gratidão é para quem cobra. Aqui é família, Isabela, e família aguenta o tranco. Dona Maria ficou por ali, recusando-se a voltar para a mansão vazia. Eu arrumei minhas coisas, patroa. Meu lugar agora é aqui, ajudando vocês, o patrão. Ele não me liga mais, mas eu não volto nem que me paguem em ouro. As 3 mulheres formavam um trio improvável, a ex-patroa de elite, a cozinheira nordestina e a operária viúva, unidas por fios invisíveis de dor compartilhada. Elas passavam as tardes na varanda estreita, olhando o movimento da rua, ônibus lotados despejando trabalhadores exaustos, vendedores de milho assado gritando preços, conversando em sussurros sobre o que viria. Isabela sentia o bebê se mexer com mais força, como se aprovasse o novo refúgio, longe do mármore frio e das mentiras polidas. Mas a paz era frágil. Ricardo não desistia. Seu carro blindado aparecia esporadicamente na rua, estacionando a uma quadra de distância para evitar confrontos diretos. Flores chegavam por entregadores, cartões com promessas manuscritas. Eu errei, mas te amo. Pense no nosso futuro. Depois, telefonemas anônimos, vozes distorcidas sussurrando ameaças veladas. Volte ou perca tudo. Que Isabela denunciava à polícia, o coração acelerado. O delegado Torres visitava o apartamento uma vez por semana,
trazendo atualizações em uma pasta surrada. A delegacia de elite agora lidava com o caso como uma bola quente. Depoimentos colhidos, laudos médicos analisados e uma ordem de restrição que mantinha Ricardo a pelo menos 500 metros de distância. Ele está movimentando contatos, senhora. Advogados caros, peritos pagos. Mas sua testemunha, a Dona Maria, é ouro puro. Sem mentiras, sem agenda, disse Torres na última visita, bebendo um café aguado na cozinha, o bigode úmido de suor no calor abafado. Isabela assentia, mas o medo a roía por dentro. Noites em claro, acordando com pesadelos da escadaria, o corpo rolando degrau abaixo em câmera lenta. Dona Clara a levava para consultas no posto de saúde público, um prédio lotado nos confins do bairro, onde filas serpenteavam pela calçada sob o sol escaldante. Lá, o médico comunitário, um jovem idealista com jaleco desbotado, confirmava a estabilidade do bebê, mas alertava. Estresse emocional é veneno para a gestação. Foque na rede de apoio. E apoio havia. O grupo de mulheres da igreja nos morros, com suas reuniões em salas cheirando a incenso e chá de ervas, onde histórias de maridos violentos e filhos perdidos teciam um tapete de solidariedade. Uma delas, uma costureira de 40 anos com cicatrizes nos braços, apertou a mão de Isabela. Eu saí de um assim há 10 anos, perdi a casa, mas ganhei a vida. Você vai ver, a justiça é lenta, mas morde. Enquanto isso, Ricardo afundava em seu próprio inferno. A mansão na colina, outrora um troféu, agora ecoava vazia, com empregados dispensados e sombras alongadas nas paredes de vidro. Seus negócios patinavam, investidores recuavam, temendo o escândalo, e auditores da Receita Federal farejavam irregularidades antigas, como subornos em licitações que ele negara veementemente. Em uma noite chuvosa, ele se trancou no escritório, o uísque queimando a garganta, folheando fotos antigas de Isabela. Sorrisos genuínos de viagens a praias exclusivas no Nordeste, antes do casamento virar prisão. Eu só queria proteger o que construí, murmurou para o espelho rachado. Mas a imagem devolvida era de um homem quebrado, os olhos fundos de quem via o império ruir por impulsos incontroláveis. Seu advogado, Mendes, pressionava por um acordo extrajudicial. Ofereça pensão alta, guarda compartilhada. Ela está vulnerável agora. Mas Ricardo recusava, o orgulho misturado a um remorso tardio que o consumia. Isabela, por sua vez, começava a renascer. Com a ajuda de Dona Maria, ela montou um cantinho de trabalho na sala. Um laptop emprestado e papéis espalhados, retomando esboços de design gráfico que sonhara antes de Ricardo. Eu vou me virar sozinha pelo bebê, declarava ela, traçando linhas fluidas que capturavam a essência da cidade. Não os arranha-céus reluzentes, mas as ruas vivas, os rostos anônimos lutando. Uma tarde, enquanto a chuva fina lavava as poças na rua, Clara trouxe notícias. O Ministério Público aceitara a denúncia, elevando a acusação à lesão corporal grave, com agravante de gravidez. O juiz de instrução, um homem idoso conhecido por imparcialidade em casos de elite, marcara a audiência preliminar para dali a semanas. Naquela noite, as 3 mulheres jantaram juntas na mesa bamba da cozinha. Arroz, feijão e frango assado, simples como as refeições da infância de Isabela. A gente não tem mármore, mas tem isso, disse Dona Maria, erguendo a taça de suco de laranja. Isabela sorriu pela primeira vez em meses, sentindo o peso aliviar. O bebê chutou, forte e insistente, e ela soube. A transformação não era só dela, mas de todas elas. Atos de bondade tecendo uma rede que o dinheiro nunca comprara. Lá fora, a metrópole adormecia sob a garoa, mas dentro daquele apartamento humilde, uma força quieta se armava contra as injustiças que o luxo escondia. O julgamento se aproximava, e com ele a chance de justiça, não perfeita, mas real, forjada na resiliência de mulheres comuns. As semanas que antecederam o julgamento se arrastaram como um rio lento e turvo pela metrópole, onde o outono úmido tingia as ruas de cinza, e o ar carregava o cheiro de asfalto molhado, misturado ao vapor de cafés de esquina.
Isabela, agora com 8 meses de gravidez, sentia o peso do bebê como uma presença constante, um lembrete de que a vida seguia, apesar das sombras que se alongavam. O apartamento nos subúrbios industriais havia se tornado seu refúgio precário. Paredes finas que deixavam passar o ronco de caminhões à noite e o choro distante de bebês vizinhos, mas também risadas compartilhadas na cozinha apertada, onde Dona Maria e Dona Clara preparavam refeições simples que aqueciam mais que o fogão a gás. Ela passava as manhãs na varanda, esboçando designs em um caderno gasto, os dedos manchados de lápis enquanto observava o fluxo da rua. Trabalhadores em macacões sujos saindo de fábricas vizinhas, mães empurrando carrinhos de bebê por calçadas irregulares, e o sol filtrando entre nuvens baixas, iluminando poças que refletiam os prédios distantes do centro. O trauma da escadaria ainda a visitava em sonhos. O mármore frio ecoando em seus ossos, mas as sessões com a terapeuta da clínica pública, uma mulher de meia idade com olhos gentis e sotaque mineiro, ajudavam a desatar os nós. Você não é mais a vítima passiva, Isabela. É a que escolhe o próximo passo, dizia ela nas consultas semanais em uma sala cheirando a desinfetante e livros velhos. O apoio se multiplicava em gestos pequenos, mas transformadores. Dona Clara, com sua pensão magra de viúva, costurava roupinhas para o bebê em uma máquina de pedal na sala, o zumbido ritmado como uma canção de ninar. Vai ser forte como você, minha neta, murmurava ela, os olhos úmidos de orgulho misturado à preocupação. Dona Maria, que agora ajudava em uma lanchonete próxima para complementar a renda, trazia sobras de bolos e pães, contando histórias do sertão para distrair Isabela das noites insones. Lá na Paraíba, a gente plantava esperança no seco. Aqui, a gente planta na cidade, que é mais dura ainda. Essas conversas teciam uma rede invisível, onde a solidariedade de mulheres comuns curava feridas que o luxo nunca tocara. Mas Ricardo não desaparecia. Seus advogados enviavam cartas formais por correio, pilhas de papéis em envelopes caros que Dona Clara rasgava na entrada, os fragmentos voando como confetes amargos. Pensão, guarda exclusiva, sigilo eterno, lia ela em voz alta, a voz carregada de desprezo. Ele aparecia em sonhos de Isabela como uma ameaça, mas também em visita surpresa à rua, o carro preto estacionado sob as árvores raquíticas, onde ele ficava horas, fumando e observando o prédio com olhos famintos. Uma vez ousou se aproximar, ignorando a ordem de restrição, e tocou a campainha do térreo. Bela, só 5 minutos, pelo bebê. Implorou pela fresta da porta, a voz rouca de uísque e desespero. Isabela, do outro lado com a mão na barriga, sentiu o pânico subir como bile. Vá embora, Ricardo. Você perdeu isso tudo quando me quebrou. A polícia o levou embora daquela vez, algemado como um criminoso comum. O flash das câmeras de celulares vizinhos capturando o momento. Uma vitória pírrica que vazou para as redes, alimentando o escândalo. O delegado Torres se tornou um aliado improvável, visitando o apartamento com frequência, sua pasta agora inchada de evidências. A delegacia de elite, com suas paredes de vidro fosco e o burburinho de teclados, processava o caso com uma urgência rara para vítimas da alta sociedade. Temos o depoimento da Dona Maria, laudos médicos irrefutáveis e até gravações de câmeras da mansão que um ex-empregado vazou. Mostram as brigas antigas, explicou ele uma tarde, sentado na mesa da cozinha com uma xícara de café na mão calejada. Seu bigode grisalho tremia levemente enquanto falava, revelando uma empatia forjada em anos, lidando com invisíveis sociais. O Ministério Público vai pedir o máximo: tentativa de homicídio com dolo eventual, gravidez como agravante. Pode pegar até 30 anos. Isabela assentiu, o estômago revirando não de náusea, mas de uma mistura de alívio e terror. Justiça parecia real agora, mas o preço era alto. O divórcio que a deixaria sem herança, o bebê crescendo sem pai presente. Enquanto isso, Ricardo se afundava no abismo. Sua construtora, outrora um colosso de guindastes e projetos milionários, agora enfrentava auditorias implacáveis. Irregularidades fiscais emergiam como ervas daninhas,
subornos antigos expostos por delatores oportunistas. Ele se mudara para um apartamento de cobertura no centro, um lugar impessoal com vistas panorâmicas da cidade que ele ajudara a moldar, mas que agora o isolava como uma prisão de vidro. Noites solitárias eram preenchidas por garrafas de conhaque e ligações para Mendes, o advogado que envelhecera 10 anos em meses. Eles têm testemunhas, Ricardo. A cozinheira é impecável no banco. E Isabela? Ela mudou. Não é mais a mulher submissa. Ele andava pelo piso de parquet, o eco de seus passos lembrando o vazio da mansão, remoendo o empurrão impulsivo que destruíra tudo. Em um raro momento de clareza, visitou um terapeuta particular, um homem discreto em uma clínica de luxo, mas as sessões terminavam em silêncios acusadores. Você controlava para não perder, mas perdeu controlando, disse o profissional, e Ricardo saiu dali com o peso de uma verdade que o dinheiro não comprava. Isabela, por sua vez, florescia na adversidade. Com o laptop emprestado, ela freelançava designs para pequenas lojas nos subúrbios, cartazes para feiras de artesanato, logos para padarias familiares, ganhando o suficiente para comprar fraldas e sonhar com independência. O grupo de apoio na igreja nos morros se tornara seu farol. Reuniões às terças em um salão simples com bancos de madeira e cheiro de café passado, onde mulheres compartilhavam cicatrizes. Uma delas, uma enfermeira de favela com 2 filhos, ofereceu: "Se precisar de babá quando o bebê nascer, eu ajudo. A gente se apoia, né?" Esses atos de empatia, tão distantes do glamour falso, reconstituíam sua alma, camada por camada. À medida que a data da audiência se aproximava, a tensão crescia como uma tempestade no horizonte. Isabela visitava o Fórum Central da cidade, um prédio imponente de concreto e colunas neoclássicas, onde o ar cheirava a papel velho e ansiedade. O juiz Dr. Oliveira, um homem de 70 anos com óculos grossos e reputação de rigor, revisava o processo em audiências preliminares, sua voz grave ecoando na sala de audiência vazia. "A gravidade do ato é inegável. Vamos ao mérito", declarava ele, enquanto advogados trocavam farpas. Ricardo, presente em uma delas, a encarou do outro lado da mesa de mogno. Os olhos suplicantes por um segundo antes de endurecerem em desafio. Ela sustentou o olhar, sentindo o bebê se mexer como uma aliança silenciosa. Na véspera da grande audiência, sob uma chuva torrencial que transformava as ruas em rios caudalosos, Isabela e as mulheres se reuniram na sala. Dona Maria preparou um chá de boldo, o vapor subindo como fumaça de incenso. "Amanhã a verdade vai falar mais alto que o dinheiro", disse ela, apertando as mãos de Isabela. Clara acrescentou, os olhos firmes: "Você não cai mais, filha. Levanta e brilha." Naquela noite, deitada na cama estreita, com o som da chuva batendo na janela de alumínio, Isabela tocou a barriga e sussurrou para o bebê: "Vamos enfrentar isso juntos, pela dignidade que merecemos." A metrópole lá fora rugia, mas dentro dela, uma resiliência quieta se armava, pronta para o confronto final que mudaria tudo. O dia do julgamento amanheceu sob um céu de chumbo na metrópole, com a garoa fina persistindo como um véu de melancolia sobre os arranha-céus e as avenidas engarrafadas. O Fórum Central erguia-se imponente no coração da cidade, um edifício de concreto cinzento e colunas largas, que ecoavam os passos apressados de advogados e funcionários, o ar impregnado pelo cheiro de chuva molhando o asfalto e o café forte das máquinas nos corredores. Isabela desceu do ônibus lotado nos subúrbios, o corpo pesado aos 9 meses de gestação, apoiada no braço de Dona Maria. Dona Clara seguia logo atrás, carregando uma bolsa velha com água e um lenço bordado, os olhos dela fixos na filha como uma sentinela. O trajeto havia sido tenso. Ruas escorregadias, buzinas impacientes e o balanço do veículo que fazia o bebê se remexer inquieto na barriga dela. "Respira fundo, patroa. Hoje é o dia que a verdade ganha asas", murmurou Dona Maria, sua mão calejada apertando a de Isabela enquanto subiam as escadas externas do fórum, evitando os olhares curiosos de passantes que reconheciam a história dos jornais sensacionalistas. Dentro do prédio, o burburinho era um zumbido constante. Portas batendo,
vozes abafadas em salas adjacentes e o clique de saltos no piso de mármore gasto. Isabela foi levada a uma antessala modesta, com bancos de madeira dura e paredes descascadas que contrastavam com o luxo que ela deixara para trás. Seu advogado, o primo de Dona Maria, um homem magro de terno emprestado, vindo do interior paulista com sotaque arrastado e olhos afiados, revisava anotações em uma pasta fina. Temos tudo a nosso favor, Isabela. Os laudos, os depoimentos. O juiz Oliveira não tolera impunidade, nem para ricos. Ela assentiu, o coração martelando como um tambor, sentindo uma contração leve que o médico alertara ser sinal de que o parto se aproximava. Mas ali, naquele momento, a dor física era secundária à emocional. O confronto final com Ricardo, o homem que a transformara de esposa em sobrevivente. A audiência começou pontualmente às 10, na sala de sessões principal, um espaço amplo com teto alto e bandeiras desbotadas do Brasil e do Estado tremulando fracamente. O ar era abafado, filtrado por ventiladores velhos que giravam preguiçosamente, misturando o suor de corpos nervosos ao cheiro de madeira polida. O juiz Oliveira, com sua toga preta e óculos grossos escorregando no nariz, ocupava o estrado elevado, o martelo de madeira ao lado como uma ameaça silenciosa. Ao lado dele, o promotor, uma mulher de meia-idade com coque apertado e voz firme, organizava papéis. Ricardo entrou algemado, escoltado por 2 guardas uniformizados, o rosto pálido e barba por fazer, contrastando com o terno cinza que Mendes, seu advogado, insistira em escolher. Seus olhos varreram a sala, pousando em Isabela por um segundo, um misto de súplica e raiva, antes de se fixarem no chão. A galeria estava lotada. Repórteres com cadernos, mulheres do grupo de apoio cochichando preces e curiosos da elite que viam o escândalo como entretenimento distante. Processo número 247/2023. Tentativa de homicídio qualificado com agravante de gravidez. Acusado, Ricardo Almeida. Vítima, Isabela Almeida, anunciou o escrivão, a voz ecoando como um veredito preliminar. O promotor abriu os argumentos, descrevendo a cena com precisão cirúrgica. A mansão na colina, a escadaria de mármore, o empurrão impulsionado por fúria alcoólica. Não foi acidente, Excelência. Foi um ato de controle que quase custou 2 vidas. A vítima sofreu fraturas, trauma abdominal e carrega as cicatrizes emocionais até hoje. Projeções de laudos médicos piscavam na tela ao lado, fotos borradas da escada e depoimentos transcritos destacando a violência sistemática no casamento. Mendes contra-argumentou, a voz untuosa ecoando pela sala. Meu cliente agiu sob estresse extremo, negócios em risco, álcool como fator atenuante. Foi um tropeço infeliz em uma discussão conjugal. Ricardo ama sua esposa e o filho não nascido. Oferecemos acordo, terapia, pensão vitalícia. Ele gesticulava com mãos manicuriadas, pintando Ricardo como um homem arrependido, vítima de pressões modernas. Mas o juiz interrompeu, batendo o martelo levemente. Chega de narrativas romantizadas. Chamem as testemunhas. Dona Maria foi a primeira, subindo ao banco com passos firmes, o vestido simples de algodão contrastando com o ambiente formal. Seu sotaque nordestino encheu a sala, cru e autêntico. Eu vi tudo, Excelência. Ele a agarrou pelo braço, gritando, e empurrou com força. Ela rolou degrau abaixo, grávida de 6 meses. Não foi acidente. Eu limpo aquela casa há anos e sei quando o patrão perdia o controle. Tapas, xingamentos. Mas daquela vez foi pior. Eu chamei a ambulância e ela me salvou ao me ouvir. Lágrimas escorreram por seu rosto enrugado, mas a voz não tremeu. Ricardo baixou a cabeça, o peso da traição de uma empregada invisível o esmagando. O juiz assentiu, anotando. Testemunho convincente, próxima. Isabela seguiu, apoiada no advogado, o corpo inchado pela gravidez, a tornando vulnerável aos olhos de todos. Ela se sentou devagar, a mão na barriga, e falou com clareza, a voz ganhando força a cada palavra. Ricardo me isolou, Excelência. O dinheiro era a coleira. Naquela noite discutimos sobre o bebê e ele explodiu. Me empurrou sabendo que eu cairia.
Senti o terror, o impacto. Perdi a confiança nele para sempre, mas ganhei força com o apoio da minha mãe, da Dona Maria, de mulheres que me mostraram que não sou sozinha. Seus olhos encontraram os de Ricardo, não com ódio, mas com uma pena distante. Eu perdoaria o homem que você foi, mas não o que se tornou. A sala ficou em silêncio, o promotor assentindo em aprovação, enquanto Mendes objetava fracamente sobre influências externas. Outras testemunhas vieram, o médico do hospital confirmando os riscos ao feto, o delegado Torres apresentando gravações de câmeras que capturavam brigas antigas. Até uma ex-funcionária da construtora, delatando o temperamento volátil de Ricardo em negociações. Ele próprio subiu ao banco, a voz embargada. Eu errei, Excelência. O estresse me cegou. Amo Isabela, faria qualquer coisa. Mas as palavras soaram vazias, ecoando o cinismo que o definira. Horas depois, com o sol da tarde filtrando pelas janelas altas, o juiz recolheu-se para deliberar. A tensão na sala era palpável, sussurros nervosos, o tic-tac de um relógio na parede, Dona Clara apertando a mão de Isabela, enquanto uma contração mais forte a fazia ofegar baixinho. Aguenta, filha. Tá quase, sussurrou a mãe. Oliveira retornou, batendo o martelo com autoridade. Após análise das provas, condeno o réu Ricardo Almeida por lesão corporal grave com dolo eventual e tentativa de homicídio, agravado pela condição de gravidez da vítima. Pena: 30 anos de reclusão em regime fechado, sem progressão inicial. Ordem de restrição mantida, custas processuais ao réu. A sentença ecoou como um trovão, repórteres anotando furiosamente enquanto guardas levavam Ricardo, o rosto contorcido em descrença, para o xadrez. Isabela chorou não de tristeza, mas de alívio profundo, o corpo relaxando enquanto o bebê chutava em celebração. Dona Maria a abraçou, lágrimas misturando-se. Viu? A bondade vence o veneno. Dona Clara sorriu, orgulhosa. Fora dali, a metrópole seguia seu ritmo caótico, chuva parando, sol rompendo nuvens. Mas para Isabela, o mundo renascia. Dias depois, no mesmo hospital particular que a salvara, o bebê nasceu. Uma menina chorona e forte, com olhos curiosos como os da mãe. Batizada de Esperança, ela choramingou no colo de Isabela, no quarto simples, agora pago com seus freelances iniciais. Meses se passaram nos subúrbios, o apartamento enchendo-se de risos e fraldas. Isabela trabalhava de casa, designs ganhando tração em feiras locais, enquanto Dona Maria e Clara formavam uma família escolhida. Ricardo, preso em uma penitenciária nos arredores da cidade, grades frias e celas ecoantes, escrevia cartas ignoradas, o império ruído em falência. Mas Isabela olhava para a frente, para as ruas vivas onde a resiliência pulsava. Você me deu uma segunda chance, sussurrou para a filha, sob o sol filtrando pela janela. A transformação era completa. Da queda no mármore à ascensão na humildade, forjada por mãos estendidas que o dinheiro nunca igualara. A metrópole, com suas injustiças e luzes, testemunhava mais uma vitória quieta da dignidade humana.